Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Rádio AMS, a Rádio da Notícia. Seja muito bem-vindo aqui ao programa A Hora da Cidadania. É uma hora que a gente, no meio de tantos acontecimentos, a gente para um pouco e faz uma reflexão, sempre na ótica da cidadania. Ou seja, o que é a cidadania? É o direito que você tem. É a condição de cidadão. O que é a cidadania? É o cidadão reconhecido com direitos e deveres que vive numa sociedade. E o que a gente vê? O que a gente está vendo aí, né? O editorial do meu programa hoje vai ter Não Tem Como Ser, né? Você liga o rádio, liga a televisão e você está vendo aí reflexões. Nunca se refletiu tanto nesses últimos 15 dias a respeito da condição do negro na sociedade, né? Exatamente puxado pelos protestos antirracistas nos Estados Unidos. Tá? E agora deu uma diminuída no movimento, mas a coisa lá está pegando feio, porque vai ter eleição daqui a 6 meses. Então, o presidente dos Estados Unidos está sendo, vamos dizer assim, acossado, né? Ele está sendo pressionado. E ele está com muito medo, porque o que acontece? Esse movimento todo, ele não soube se comportar, ele acusou, ele ameaçou de usar o exército, a força do exército contra os movimentos. E olha bem, né? Isso aí não houve só uma discussão nos Estados Unidos, né? Ou seja, todo esse movimento que ocorreu pela morte a morte do George Floyd. Aquela imagem eu acho que está bastante viva na nossa cabeça, né? Ou seja, o policial branco de mão no bolso fazendo pose, né? Fazendo pose com o joelho lá no pescoço de uma pessoa que já estava algemada, totalmente dominada, não estava oferecendo resistência e ainda cercado por mais 3 policiais. Ou seja, cara, não tem lógica. É o tipo da imagem que realmente provoca em você aquele sentimento forte de injustiça, de que isso não pode acontecer. E lá nos Estados Unidos, o racismo é uma coisa que ele é estrutural, né? Ou seja, ele é uma coisa da história dos Estados Unidos o movimento que houve, né? O movimento que houve foi tão grande quanto lá da época de 60 com Martin Luther King, lá na época de 60, 63, 68, até 68, que onde foi um movimento muito grande para reconhecer os negros com os direitos civis, ou seja, o que os brancos tinham como direitos, os negros não tinham. Olha aqui que absurdo, que louco, né? Você tinha um ônibus para os negros e era uma segregação. Você tinha o ônibus, né? Você tinha o ônibus para os negros e os brancos e os ônibus para os brancos. É claro que tinha mais ônibus e ônibus melhores para os brancos e ônibus em outra condição, outra qualidade para os negros. Então, o Martin Luther King ele não defendia, ele defendia a não violência, que é exatamente isso que essa galera lá, que esse povo está fazendo hoje lá. Ou seja, o pessoal está fazendo manifestações todo dia, né? Todo dia, de forma pacífica e incomodando as autoridades para que modifiquem, altere leis, né? Altere leis de migração, de controle de fronteira, de conduta policial. Você veja que lá, não lembro agora aqui qual a cidade lá, que já tirou, né, dos ensinamentos, da academia, das orientações, das normas de conduta, dos procedimentos, o uso daquela gravata, né, que foi usada no George Floyd, né? Então, ou seja, já vem à tona outros, né? Já vem assim outros fatos noticiados de violência contra o negro. Por que eu estou falando isso? Porque aí você vem para o Brasil, né? Você vem para o Brasil e vê os números que expõem a mesma desigualdade, pior ainda, a desigualdade racial aqui no Brasil. E no Brasil nós temos uma coisa estrutural que é o seguinte: o crime de racismo está lá na Constituição e ele é um crime gravíssimo. Só que o que acontece? A maioria dos casos de racismo, eles são
desdobrados, eles resbalam, eles são desviados para o crime de injúria racista, que é diferente. A injúria racista é quando eu te ofendo por uma questão de cor, por uma questão de localização, né? Por uma questão de origem, né? Então, o que acontece? Desdobra para a injúria racista. A injúria racista, ela é um crime anão, ela cai numa contravenção, praticamente, é um crime anão, ou seja, ele não tem uma... Ele permite que você pague, como é que se diz, você vai preso, você paga lá, libera, né? Estipula uma multa lá, você paga aquela multa, você sai. Ou seja, não é suficiente para poder... agora, o crime de racismo, não, ele é imprescritível, né? Você não pode pagar fiança, ele é inafiançável e ele é grave. Ou seja, a prisão, o resultado, já resulta em detenção. Agora, o de injúria, não. Então, aqui no Brasil, por que não se tem tão definido o crime de racismo? Porque se diz que no Brasil não tem racismo. Aí você olha a sociedade e segundo os dados estatísticos aí, de 2019, 56,10% da população é para ser negra. Ou seja, você tem, dos 209 milhões de habitantes do país, 19,2 milhões se assumem como negros, enquanto 89% se declaram pardos. Então você junta os dois, é a maioria da população. A superioridade entre aqueles que se declaram pardos e negros e pretos, né, são, portanto, a maioria da população. Juntando os dois, o IBGE conceitua como a soma de pretos e pardos a maioria da população. Então a superioridade dos números, no entanto, ainda não se reflete na sociedade brasileira. Só ganha por ser maior, né? Os negros sejam maiores, eles não, pela primeira vez, os negros no ensino superior, eles ainda são minoria nas posições de liderança no mercado de trabalho. No ensino superior, agora, segundo os dados de 2019, os negros são a maioria, mas eles são a minoria nas posições de liderança no mercado de trabalho. Entre os representantes políticos no legislativo, nessa Assembleia Legislativa, quantos vereadores negros tem na sua cidade? Quantos deputados estaduais negros tem no seu estado? Quantos negros estão como deputados federais, como senadores? Olha só, você dá uma olhada. Entre aqueles que não têm emprego, ou estão subocupados, os negros são a maior parte. Também são a maior parte entre as vítimas de homicídio e compõem mais de 60% da população carcerária no Brasil. Ou seja, de cada 10, 6 são negros. Os negros também são os subrepresentados no cinema, na novela, né? E sempre quando aparecem, eles são sempre assim, é o garçom, é a garçonete, é a cozinheira, é o mordomo, é o motorista, né? Ou é o criminoso. Então, essas situações, né, do mercado de trabalho no Brasil reflete exatamente a desproporção entre quem tem acesso às condições de trabalho e às melhores remunerações do que aqueles que realmente não têm a mesma condição. Então, existe uma desigualdade social por cor ou raça, se você quiser, no Brasil. Tá? Os negros também são os que mais sofrem com a informalidade, que vem crescendo no Brasil nos últimos anos e vai crescer muito mais agora nesse período. Ou seja, 47%, segundo os dados do IBGE, 47% das pessoas ocupadas, pretas ou pardas, estavam em trabalho informais. Entre os brancos, o percentual de pessoas em ocupações informais era menor, era 34,6%. Então, isso tudo para dizer que nós precisamos fazer muito, muito no Brasil ainda, e essa luta dos Estados Unidos pelo reconhecimento da igualdade também deve refletir aqui no Brasil, para que as pessoas negras elas tenham as mesmas oportunidades e tenham as condições de terem prosperidade financeira, prosperidade na sua vida e principalmente os direitos civis reconhecidos. Dando sequência nesse assunto, né, é importante também que na distribuição de renda, segundo os dados do IBGE, os negros ganham menos no Brasil do que os brancos. Segundo o IBGE, o rendimento médio domiciliar
entre os pretos e pardos, que era de 934 em 2018, era 2.948. No mesmo ano, os brancos ganhavam em média 1.846, quase o dobro. Né? Entre os 10% da população brasileira que tem os maiores rendimentos do país, só 27,7% são negros. Então, são indicativos, né, de como que isso está muito presente na nossa sociedade. As taxas de pobreza e de pobreza extrema são maiores entre a população negra. Em 2018, 15,4% dos brancos viviam com menos de 5,5 dólares por dia no Brasil. É um valor adotado pelo Banco Mundial para indicar a linha de pobreza em economias médias como a brasileira. Entre os pretos e pardos, o percentual era maior, chegava a 32,9% da população. Né? Ou seja, a pobreza extrema, quando a pessoa vive com menos de 1,90 dólar por dia, atinge 8,8% da população negra no Brasil e 3,6% da população branca. Ou seja, os números não mentem, né? Eles são indicativos dessa desigualdade estrutural. E quando a gente vai para a representatividade, né, pardos e pretos eles são a maioria no poder legislativo, apesar de essa representação ser vital para a construção de debates e projetos que diminuam a desigualdade no Brasil. Mas os negros eles são apenas 24,4% dos deputados federais. Né? Aquela pergunta que eu fiz daqui a pouco, está aqui a resposta. 24,4% dos deputados federais, eles são negros. Então são 500, né? 512, você diz assim, vezes 24%, você está falando que no universo de 512, 120, mais ou menos, são negros. E 28,9% dos deputados estaduais. Então, nas eleições municipais de 2016, eles eram apenas 42 dos vereadores eleitos. Na base maior, você consegue ter um percentual maior, mas tem muito menor poder de decisão. Né? Agora, quando entra no judiciário, né, segundo o Conselho Nacional de Justiça, são 14,2 magistrados pardos e 1,4 magistrados pretos em 2013. Esse é o último ano com as informações disponíveis, depois não ter mais informação. 83,8% dos magistrados, dos juízes, são brancos. Ou seja, são eles que vão decidir a parada. Nos tribunais superiores, no STJ, Superior Tribunal de Justiça, e no Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior Militar, e aí por aí vai, os números são ainda menores. 1,3 se declaram pretos e 7,6 pardos. Em toda a história, apenas 3 negros ocuparam uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Os ministros Joaquim Barbosa, que foi indicado em 2003 pelo ex-presidente Lula. O Hermenegildo de Barros, nomeado em 1919 e se aposentou em 1937. E o Pedro Lessa, ministro entre 1907 e 1921. Então, o último que andou por lá, no Supremo, foi o Joaquim Barbosa, que teve um destaque muito grande ali no período do mensalão, até foi achando que ele era... Agora pensa o seguinte, né? O indígena e os outros têm alguma representação? Nenhuma. Né? Então os brancos, a desigualdade racial no judiciário é muito grande. E por que acontece? Porque o negro não estuda, porque o negro não consegue passar na prova, não tem competência. Onde é que funciona essa seleção natural que existe? Né? Agora, triste mesmo é quando vai para os níveis da violência. As vítimas de violência no Brasil, os negros são as maiores vítimas de homicídio no Brasil. Tem o Atlas da Violência, em 2017, 75,5% das pessoas assassinadas no país eram pretas ou pardas. Isso sabe o que equivale? Equivale a 49, o equivalente a 49.524 vítimas. A chance de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil é 2 vezes e meia maior do que a de um jovem branco. Né? Tem histórias e histórias de jovens que simplesmente pelo fato da cor negra
já são identificados como suspeitos ou como marginais, principalmente nas comunidades mais empobrecidas das grandes cidades, nas favelas, chamadas favelas. E esse número, ele não diminui, ele só cresce, né? Em 2017 foi 49.524. Em 2016 foi 45.378. Em 2015, 41 mil, né? E assim tu vai. Em 2014 que mais ou menos ficou parecido, 41 com 941 e depois baixou, né? Em 2015. Agora você vê que só vai crescendo, né? Só vai crescendo. Os números só aumentam, os números da violência. Em 10 anos, de 2007 a 2017, em 10 anos o Brasil se tornou um país com mais potencial de morte para negros do que para não negros. A taxa de homicídios de negros ele cresceu 33,1% no período, enquanto a de brancos aumentou 3,3%. Ou seja, qual é a conclusão? Os negros são os que mais morrem e também são a população em que a taxa de mortes violenta mais cresce. Entre todos os estados, o Rio Grande do Norte é o mais violento para os negros. Em 2017, a taxa de homicídios de pretos e pardos foi de 87 a cada 100 mil habitantes. O índice, o mais alto do país, é superior ao dobro da média nacional, 43,1 negros mortos a cada 100 mil habitantes. É muito triste. Na Bahia, a taxa é de 55,3%, a taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes, na Bahia. E você veja que quando vai descendo para o sul lá, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é 36. Né? Santa Catarina, que é meu estado, é 22. Paraná, 19. São Paulo, 12,6. Né? Então, conforme você vai subindo para o norte e nordeste, né? Pernambuco, por exemplo, é 73. Né? Você vai... Sergipe, 67. O nordeste, né? Alagoas, 67. Paraíba, 46. Rio Grande do Norte, 87. O que eu estou falando? A média de mortes a cada 100 habitantes. O número, né, de mortes a cada 100 mil habitantes. É muito grande. Muito bem. Os negros também são a maioria entre os que morrem em decorrência de ações de agências de segurança do Estado, da polícia. E vocês viram que agora, eu sou obrigado a falar isso, né, que agora estava saindo esses números do ano passado. E o que aconteceu? Olha que lindo, que bonito, que maravilhoso. O governo, aí ele tirou os dados das vítimas que são as vítimas de morte, as vítimas da violência policial. Ele tirou esses dados, simplesmente ele não forneceu. Agora tem uma pressão muito grande, assim como ele está voltando atrás, então ele também vai voltar atrás disso, né? Porque o governo também ele não quer, né? Ele está maquiando, né? Ele está manipulando lá os dados de informação das vítimas da Covid-19. E muita gente é levada ao engano dizendo que os números são aumentados, né? Mas não tem, isso aí é senso comum. Eu devo informar a você que existe um controle muito grande, muito rígido, um padrão internacional, e o Brasil replica isso. O Brasil é signatário, né? O Brasil assinou uma regra que todos os países usam. A mesma regra que é feita nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, em todos os países que assinaram isso aí. Por quê? Porque é preciso ter uma regra em cada país, exatamente por causa que uma pandemia, nesse caso aqui, não atinge só um país. Então é preciso ter uma regra de controle, uma métrica de avaliação única no mundo. E o que o Brasil quer fazer? Ele quer fazer outra coisa, ele quer inventar a roda. Mas por que ele quer fazer isso? Porque exatamente o discurso do governo é que não existe esse número, que esse número é subestimado, que existe um sensacionalismo. Gente, pessoal, é só raciocinar um pouquinho. As pessoas estão morrendo, existem os estados do Norte e Nordeste que a taxa de ocupação hospitalar é 100%, 90%. Significa que a taxa, se alguém, as pessoas vão morrer como morreram lá na Itália, ou seja, morreram na porta do hospital porque não tem como entrar para dentro do hospital. Então, se não tiver um controle, né? Se não tiver um controle,
o que acontece? Se não tiver um controle, vai superar. Nós estamos falando dos dados. Os dados são muito importantes. Veja que eu estou passando para vocês aqui um monte de dados, um monte de orientações. Isso são métricas. Aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue avaliar. Isso serve para a nossa vida, né? Aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue avaliar. Se você não tem os números, você não consegue avaliar, certo? Como é que você consegue avaliar o aproveitamento escolar do seu filho? Você tem filhos. E você, como um pai, você como uma mãe, eu imagino que você é muito preocupada com o desenvolvimento escolar do seu filho, com o aproveitamento escolar do seu filho, certo? E você, como uma pessoa responsável pelo seu filho, uma pessoa dedicada a ele, eu imagino que você deve acompanhar as suas tarefas, você deve acompanhar os seus cadernos, deve acompanhar a escola, falar com a professora. Você faz um monte de ações para exatamente fazer com que ele, né, e você mesmo se mata de trabalhar, você não vê dificuldades em trabalhar e tal, pensando que você vai dar uma educação para o seu filho. Então a grande pergunta que uma mãe e um pai têm é: qual é o aproveitamento escolar do meu filho? Ou seja, ele está se desenvolvendo? E para você ter uma avaliação disso, não basta você só acompanhar ele. Você precisa ter uma métrica. E essa métrica acontece quando? Acontece quando você vai pegar o boletim, né? E quando você vai pegar o boletim, me conta aí. Quando você vai pegar o boletim, o coraçãozinho lá, quando você está lá na reunião, e aí a professora diz lá, o pai e a mãe do Miguel, o teu coraçãozinho que estava no estado de batendo 60, 62 batidinhas por minuto, já dá um pulo para 109, assim, já dobra na hora. Por quê? Porque tu tem a emoção. Tu tem a emoção porque naquela hora você vai receber uma informação através de métricas. Ou seja, tu vai ter a medida do aproveitamento escolar do seu filho, da sua filha. Você pode ter uma expectativa, você tem uma projeção, você estima, mas você não sabe. A hora que você tem os números na mão, você automaticamente elabora uma avaliação. Isso serve para tudo na vida. Se você não tem a medida, se você não tem os números, você não consegue avaliar. E quando você tem os números, isso faz com que você tenha uma ação. O que você vai dizer? Miguel, agora é o seguinte, com essa nota aqui de 6 em matemática, significa que o que acontece? Você vai ter que estudar mais, e para estudar mais você vai ter que o quê? Você vai ter que perder tempo de televisão, você vai ter que perder tempo de celular, vamos ter que reduzir o tempo lá de futebol, e você no sábado vai ter que dedicar para recuperar isso aqui. Porque no próximo semestre, no próximo bimestre, você tem que recuperar os 6 e ir para a média 8 e ainda tirar o 8 do próximo. Ou seja, você tem uma atitude, você vai acompanhar mais, você vai ver as tarefas dele diferente, você vai corrigir com mais energia o caderno dele, tu vai conversar mais com ele, tu vai acompanhar mais ele. Ou seja, aquele númerozinho indicou para você que você tem que tomar alguma atitude, porque você fez uma avaliação, né? A mesma coisa, hoje os caras, outro exemplo, né? Vamos sair aqui num outro exemplo. A mesma coisa é você, em relação a... Os caras hoje estão muito ligados, os caras hoje estão muito espertos, né? Os caras vão lá, compram um chocolatezinho, compram uma rosa, né? Onde foi o dia dos namorados, então deve ter acontecido muito. O que aconteceu? O cara pega a rosa, pega o chocolatezinho e chega pra gata e diz, gata, e dá, né? Dá o chocolate e a flor e diz, gata, ó, amor de paixão de montão. O que vai acontecer? A gata vai derreter, cara. Um chocolate, uma rosa, um cartãozinho. Cara, a gata se derrete. Só que as gatas estão ligadas também. Elas estão espertas. Ela sabe que se ela não tiver um número, ela não consegue avaliar o quanto que é aquele amor de paixão de montão. E o que ela pergunta? Negão, de 1 a 10, quanto é esse amor de paixão de montão? Você veja que só a pergunta já dá uma tochada no cara.
Só a pergunta já dá uma tochadona, assim, pá, já dá uma tochada no cara. E ele fica pensando. E ele demora um pouco mais. Ele demora um pouco mais porque você pegar 10, né, e dividir, a conta complicada, né? E ele pensa assim, como assim, gata? É amor de paixão de montão de montão. Só que ele fica pensando, tem a Tereza e tem a Cristina. Aí ele demora um pouco mais ainda, porque você pegar 10 e dividir por 3 não é uma conta exata. E ele resolve a parada. Sabe o que ele diz? Tu é 4. Ele vai dizer, tu é 4. Tu acha a hora que a gata, a hora que a negra, a hora que a gata pega essa notícia, ela recebe essa informação que o amor de paixão de montão é nível 4, o que você acha que ela vai fazer? Me diz aí, pensa agora, o que você acha que ela vai fazer? Pensa e me diz aí o que seria a reação. Na hora que ela tem uma medida, ela consegue fazer uma avaliação. E ela pega aquele chocolate e pega aquela rosa e manda ele enfiar lá, né, naquele lugar. Ou seja, não tem como. Na hora que você tem uma avaliação, né, você consegue se posicionar. Então é isso que eu estou fazendo hoje aqui. Eu estou trazendo números para você, né? E falando em mulheres, quando você tem os números, você consegue tomar os números não mentem, eles são indicativos. Por isso que é importante os números da violência, das vítimas da violência policial no Brasil, para a gente saber exatamente, daí em cima disso a gente fazer avaliações, ir atrás das causas, fazer constatações e exigir que seja alterado algumas coisas estruturais na sociedade, de maneira que, por que será que existe essa perseguição? É por natureza? É por destino? Não existe isso aí, a gente sabe, né? Existe uma organização social e nessa sociedade alguns têm mais que os outros. A mesma coisa em relação aos números dos mortos e das pessoas que são infectadas pelo coronavírus. Isso aqui, tudo, esses números determinam exatamente medidas, deslocamentos de verbas, atitudes, ações, né? Ações estruturais de políticas públicas que atinge todo mundo, né? Todo mundo é atingido, a gente está no mesmo barco, na mesma sociedade. E é preciso organizar ações, e é isso que está acontecendo. Então eu preciso ter ações nas prefeituras, precisa ter ações nos estados e precisa ter ações a nível federal, né? E nessa hora tem que conjugar tudo isso para dar certo. Então os números são muito importantes. Falando em mulheres, as mulheres negras são as vítimas mais recorrentes de homicídios. Segundo o Atos da Violência, a taxa de assassinato dessas mulheres cresceu 29,9% de 2007 a 2017. E no mesmo período, o índice de homicídio de mulheres não negras cresceu só 4,5%, que é bastante também. Agora, para dizer para vocês que, agora, com a razão da pandemia, que as famílias ficaram mais em casa, os homens ficam mais em casa, aumentou os números da violência contra a mulher. E entre essas, as mulheres negras. Então, as mulheres negras são o principal grupo de risco nos casos do feminicídio, né? E os dados anuais do Brasileiro de Segurança Pública de 2019 mostram que 61,% das mulheres que sofreram feminicídio no Brasil eram negras. Tá? E isso é muito triste. E mais triste ainda é saber que no sistema carcerário, os negros são a maioria das pessoas presas no Brasil. O levantamento nacional aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública aponta que 61,6% dos detidos no país eram pagos ou presos em junho de 2017. É o dado mais recente disponível, tá? E os brancos representavam 34,38% dos presos. Então tu veja que tem uma sociedade que ela vai criminalizando as pessoas, ela vai criminalizando os atos das pessoas, ela vai julgando as pessoas, né, para o subdesenvolvimento. E a pessoa ela não consegue quebrar, ela não consegue sair da base e ascender socialmente. Ela não consegue operar, trabalhar em cima dessa realidade. E isso é muito triste, muito triste. Eu vou responder uma pergunta do Nelinho, né? Acho que é Nelinho, lá um vigilante que mandou uma dúvida para nós aqui, lá vigilante lá de Videira de Santa Catarina, tá? Vamos responder aí a dúvida dele. Boa tarde, doutor. Como é que tá? Tudo bem com o senhor? Fio, eu queria pedir pro senhor aí fazer um vídeo
sobre os cálculos da aposentadoria especial, especificamente aí da nossa área vigilante, né? Que no caso eu tenho algumas dúvidas. É, eu sou vigilante em Santa Catarina, né? Nós sabemos que o base é 1452, né? Daí tem mais o periculosidade. Então a gente não ganha só 1452, ganhamos mais, né? Em trabalho de dia ganha uma média de uns 1900. Eu queria tirar a dúvida com o senhor se este valor de 1900 é o que é somado ou o valor base. Muito bem, Nelinho, muito bem. Vamos responder aqui, vigilante. Né? Fica com Deus você também, meu amigo. Fica com Deus você também. Nelinho faz uma pergunta muito interessante que não é só uma dúvida dele, né? É uma dúvida de muitos vigilantes. Ou seja, o que é considerado? Como é que é feito o cálculo da aposentadoria especial? Agora aí a gente precisa responder da seguinte maneira, né? Os cálculos, tudo que eu vou falar agora aqui é antes de 12/11, até o dia 12/11 de 2019. Por quê? Até 12/11 de 2019 foi quando estava valendo as regras anteriores. As regras agora são outras. E a aposentadoria especial do vigilante valem até 12/11 de 2019. Você tem que somar o seu tempo de 25 anos de serviço até 12/11 de 2019, porque depois as regras são outras. Eu vou falar aqui das regras anteriores. Como é que era feito esse cálculo? Né? É, e, e também nas regras de hoje, respondendo o Nelinho ali, é considerado. Como é que é feito o cálculo? Né? Como é que é pego o cálculo? É pego o seguinte: o salário base e mais os adicionais. Então, o cálculo da contribuição do INSS é feita sobre a remuneração e não sobre o piso salarial. O Nelinho falou ali do piso salarial e mais o adicional de 30%, que vai fechar lá em torno de 1.900, como ele falou, né? 1.400 e pouco, com mais 30%, fecharia lá os 1.900 que ele falou. Aí em cima disso aqui tem hora extra, tem entre a jornada, tem um adicional noturno, tem todas as outras coisas que vão somando e formam a remuneração. Se você quer saber qual é a sua remuneração, você pega a sua folha de pagamento e vai ver lá embaixo, na folha de pagamento, que tem lá assim o valor de contribuição para o FGTS, o valor base de contribuição para o FGTS e o valor base de contribuição para o INSS. Aquilo ali é a sua remuneração, né? É aquilo ali que conta, é aquilo ali que serve, aquilo ali que vai valer para o cálculo de contribuição para o INSS. Por isso que quando a pessoa trabalha com um tipo de um valor na carteira e recebe por fora, ele está ele mesmo se prejudicando, porque aquele valor por fora não vai entrar na contribuição. Né? Tem muita gente que trabalha assim, vigilante que trabalha em sistema de horista e sistema de intermitente, e principalmente em segurança de eventos, né? Que trabalhava, que agora está parado aqui, mas está voltando, e em outras situações também, trabalha com aquele registrado na carteira e trabalha por fora. Né? Então é muito ruim quando você tira as coisas de dentro da carteira, fora da folha, e tudo tem que estar na folha, porque tudo é remuneração. Tudo que você recebe pela folha, isso vai considerar no cálculo da sua aposentadoria. E agora nós temos que considerar que antes até 12/11, como é que era feito o cálculo da aposentadoria especial do vigilante? Pegava então todas essas contribuições que são baseadas na sua remuneração, desde julho de 94 até quando você fazia o pedido, ou seja, de julho de 94 até dezembro, até 12 de novembro de 2019, tá certo? Foi onde foi feita essa janela, é onde você tem que se enquadrar. E aí era descartada as 20% contribuições menores. Olha que legal, descartava as 20% menores e ficava só com as 80% maiores. Em cima disso aí você soma tudo e divide. E vai sair a média, que vai ser muito próximo daquilo que o vigilante está recebendo, se ele sempre foi vigilante. Então, a aposentadoria especial é calculada dessa maneira. E não tem a idade como requisito e também não é aplicado o fator previdenciário. Ou seja, a aposentadoria especial era aos 25 anos e ganhava 100% integral praticamente daquilo que estava ganhando. Ou seja, era muito bom. Era aquilo que a gente chama, era o céu. Era o céu e nós não sabíamos. Agora, a partir de
a partir de dezembro de 2019, a aposentadoria especial, ela já alterou tudo isso aí. Primeiro, não vai ser descartado os 20% menores contribuições. Vai ser pego 100% de todas as contribuições sem descartar. Né? E aí você vai entrar, conforme for a situação, nas regras de transição. Você vai entrar nas regras de transição. Mas a forma de calcular já está definida. A forma de calcular o valor já está definida e não vai ser alterado. Mesmo que o vigilante esteja aguardando como é que vai ficar a aposentadoria especial, que está lá parada no Senado agora por causa da pandemia, o que vai vir de lá não vai ajudar muito. Por quê? Porque a forma de calcular já está valendo. Ou seja, eles vão pegar a média dos últimos 100%, só isso já vai reduzir bastante pra caramba o negócio. Em cima dessa base vai ser aplicado um percentual de 60%, que vai ser somado com mais 2% por cada ano que ultrapassar, no caso, 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Então, vamos imaginar um vigilante que tenha 27 anos, ele vai se aposentar com 64% da média da base dele de 100%. Né? De 100% sem descartar os 20% menores. Não sei se você está me entendendo. Né? Então, ou seja, eu pego toda a média que você tem de julho de 94 até agora, em cima dessa base eu aplico 60% e vou somar mais 2% por cada ano que você ultrapassou dos 20 anos. Então, se você só tiver 25 anos, né, só que tem um detalhe seguinte, o que está se discutindo lá, que vai ter o sistema de pontos. Além de você fazer tudo isso, você vai ter que somar os pontos, 86 pontos. Ou seja, você precisa ter o quê? 61 anos e 25 anos de idade. 25 anos de contribuição, 25 anos de serviço. O sistema de pontos é isso. Você tem que, nos 25 anos, ter 86 pontos. Essa é uma regra. Ou você ter a idade de 60 anos. Então, teria que... nenhuma é boa, né? Nenhuma é boa. Tá certo? Então, o que está se projetando lá nessa reforma, que vai ser ajudar, é fazer uma regra de transição melhor. Qual que seria essa regra de transição melhor? É você trabalhar 50% do tempo a mais do que está faltando. Então, por exemplo, se você está com 23 anos, para inteirar 25, falta 2. Então, você trabalharia mais 3. Né? Trabalharia os 2 para fechar os 25 anos e mais 1 e iria se aposentar com 26 anos. Mas a forma de calcular... Vamos imaginar nesse exemplo que eu falei? O cara tem 23 anos, tem muito vigilante nessa aí, com 23, com 24, né? Então, se aprovar, não está aprovado ainda, mas se aprovar lá essa regra de transição, que eu acho que essa não vai ser difícil de aprovar, por quê? Porque já existe isso lá na aposentadoria comum. Então, eles também vão jogar isso na aposentadoria especial, que é uma regra de transição melhor para pegar quem está ali na metade do caminho. Então, se tiver com 23, vamos pegar aqui, você vai trabalhar mais 3 anos. Trabalhar mais 3 anos, você vai ter o quê? Você vai ter 1 ano a mais do que 25. Então, você vai ganhar, no cálculo, você vai ganhar mais 2% dos 60. Então, olha bem que louco, você vai pegar a média das contribuições desde junho de 94 até agora, vai pegar 100% de todas as contribuições que são baseadas, como eu te expliquei, na remuneração. E o que acontece? Aplica 60% e mais 2% por ano que ultrapassar 20. Então, como você tem 60 mais 6, então vai dar mais 12, entendeu? E aí, então, você vai pegar 72% dessa média de 100. Ou seja, cara, vai dar uma aleijada pra caramba. Digamos que a média seja de vigilante. Seria R$2.000, né? R$2.000. R$2.000 vezes, né? R$2.000, aqui vamos calcular, R$2.000 vezes 72%, vai dar 1.440, tá? 1.440. Então, olha bem, na melhor das hipóteses, no caso dos vigilantes que estão nessa faixa dos 23, 24 e 25 anos, vão ganhar nessa faixa de R$1.500, ou seja, R$300, R$400 a mais do que o salário mínimo, tá ok?
Muito bem, então respondi aí o Nelinho, um abraço para os vigilantes aí do Brasil todo, principalmente hoje em relação ao Nelinho lá de Videira, Santa Catarina, né? Então eu vou dedicar um abraço especial para o pessoal de Santa Catarina, que é meu estado. Mas um abraço, assim, um beijão para todos do Brasil, todos vocês que nos acompanham aqui. E eu não posso deixar de convidar você para o próximo programa, que é no sábado que vem. Vai ser um programa especial, porque nós estamos na véspera do dia que vai se comemorar, né, o Dia Nacional do Vigilante. Temos alguma coisa para comemorar? Vamos ver no próximo sábado. Torço e espero e rezo para que você fique com Deus, desejo que você fique com Deus e até a próxima. Tchau!